estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles, deram risada. Fisionomia duvidosa? O que será que é fisionomia duvidosa para essa cidadã? Vamos lá. Do professor e do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? Claramente uma expressão de desprezo ali. Bom, e vamos foi lá. Pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É isso. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Porque eu dou risada das pessoas e está tudo bem. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos analisar com frieza esse caso aqui. Oi pessoal, meu nome é Newton, você já está acostumado com as nossas análises aqui, sempre lembrando, nossos vídeos têm um cunho educativo. Eu quero que você aprenda a ler a linguagem não verbal das pessoas. Para quê? Para que você possa se tornar um comunicador muito mais eficiente. No vídeo de hoje nós vamos analisar um caso que está bombando aí na internet. Supostamente uma mãe, Tamara Araújo, teria incentivado o filho a fazer bullying sem ser pego. Pegou mal demais na comunidade online e você vai entender hoje o que será que se passava na cabeça dela. Será que ela estava sendo genuína ao falar isso tudo para a internet? E mais, vamos discutir como está a educação das pessoas hoje em dia. Será que mães como essa é que incentivam uma geração sem limites? Tudo isso no vídeo de hoje, então fique comigo até o final. Vamos à análise em duas partes. Primeiro, o vídeo original, onde causou toda a polêmica, e depois vamos analisar também um vídeo de um pronunciamento que ela fez na própria rede social, alegando pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Detalhe, nesse vídeo, o filho dela alegadamente fez bullying ou tirou sarro de um professor PCD, pessoa com deficiência. Então você vai entender o caso aqui nesse vídeo. Fique comigo até o final. Vamos começar essa análise aqui já definindo um arquétipo para a fala dela. Arquétipo, lembre-se, é como as pessoas veem você ou como você quer se mostrar para as pessoas. Claramente aqui ela quer mostrar que é uma pessoa vaidosa, então nós chamamos de o arquétipo do amante. É a persuasão através da aparência, então são pessoas que geralmente gostam de se mostrar bem cuidadas, enfim. Aqui, muito dentro do arquétipo, me soa até um pouco artificial a maneira como ela está se maquiando e falando, bem uma coisa ali de querer se mostrar um pouco superior às outras pessoas. Mas vamos dar sequência aqui à nossa análise. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Tá bom, eu preciso que você compareça aqui. Nesse caso, só para você entender melhor o que está acontecendo, a escola entrou em contato com essa mãe dizendo que o filho aprontou alguma coisa e ela precisaria comparecer até a escola. Ela disse, não posso comparecer. Então a gente vê aqui já claramente sinais de controle. Então a pessoa que ela geralmente é muito controladora, ela na narrativa dela ela já quer impor as coisas. Logo de início ela já impõe, diz, eu mando aqui, não vou, eu faço, eu não faço. Essa é uma coisa interessante de se analisar. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que... Tá bom, então na narrativa dela aqui, ela tá dizendo o seguinte, ela tá dizendo que ela printou essa conversa com a escola e mandou para o filho, que não estava na escola, e disse o seguinte, que rolê que você se enfiou, ou seja, eu ensinei ele a sempre preparar o terreno antes. Então perceba que ela está numa narrativa de sempre eu mando, eu faço, eu ensino, é uma coisa bem
como que eu vou dizer assim? Na narrativa dela, percebe-se que ela gosta de falar muito dela, da perspectiva dela das coisas. Isso é um ponto interessante a se analisar na oratória dela aqui. Vamos lá. Que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica. Então, vamos lá. Só uma coisa interessante aqui a respeito dessa parte. Perceba que ela está sempre com uma expressão de desprezo. O desprezo é essa parte aqui da boca. Imagina nojo, né? O mesmo caso aqui. Então, o desdém é quando você... sabe? Quando você vê uma coisa nojenta, você fala... sabe? Você dá aquela afastada e... aqui com os lábios, essa parte aqui. Então, toda a situação ela tem levado com muito desdém, principalmente o contato da escola nesse caso. Para ela, as coisas podem se resolver por telefone. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ela está sempre mostrando uma expressão de nojo, uma expressão de desprezo. Vamos lá. Estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga e de repente a gente olhou para dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Olha só, nesse momento aqui, dessa fala dela, nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Então, na verdade, aqui é uma expressão genuína de felicidade. A expressão genuína de felicidade, você pode achar que é só o sorriso, mas não é só o sorriso. Aqui essa parte realmente faz assim, quando você está sorrindo, mas também os seus olhos, eles dão uma leve enrugada aqui no cantinho do olho. Esses dois sinais são muito característicos de felicidade genuína. Então, ela também está achando graça da situação. Isso é importante se dizer aqui nessa análise, tá? Esse foi a Olha só como os olhos dela estão sorrindo. Então, ela mesmo está em sinal de aprovação e de felicidade com o caso que aconteceu com o filho. Então, alegadamente aqui, o filho tirou sarro de um professor, junto com um colega, segundo ela, porque os amigos... eles acharam que o professor se parecia com um amigo. Um detalhe, o professor é PCD. E aí o que acontece? Ela sente também essa graça. Ela vê graça na situação genuinamente. Isso é uma coisa que dá para afirmar a partir dessa leitura aqui. O que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de essa parte aqui, vou ser bem sincero para vocês, eu precisei ver algumas vezes para entender. Ela fala que passa um professor que tem uma fisionomia duvidosa. Agora, o que seria uma fisionomia duvidosa? É a minha pergunta para vocês. Então, a pessoa com fisionomia duvidosa, eu acho que ela escolheu muito mal as palavras aqui na retórica dela. Então, na verdade, é uma fala tão preconceituosa quanto você falar que dá risada de uma pessoa deficiente. Então, nesse caso, é que ela foi muito mal na escolha das palavras, porque se você... duvidoso, o que pode ser? Uma pessoa com cara de interrogação? Ou a cara dela própria é duvidosa? O que é duvidoso? É uma coisa muito vaga e um termo realmente que pegou mal, na minha opinião, na retórica dela. Não deveria ter usado essa terminologia. Vamos lá. Um amigo deles, deram risada. Novamente, felicidade genuína, deram risada, então ela está sorrindo genuinamente, também achando graça da situação. Do professor e do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É isso. Tá, então perceba agora quando ela fez esse fechar de boca contundente que nós chamamos, acontece o seguinte. Imagina que alguém conta pra você uma história absurda que você não engole, tá? Uma história que... eu te contei um negócio que você não acredita. Qual é a sua reação? Geralmente você vai... Peraí, não é? Você fecha os lábios,
E esse fechar de lábios contundente significa que ela não engoliu essa história, ela não gostou, é um sinal de negativa. Na linguagem corporal, nós entendemos como uma negativa à descrição da narrativa. Portanto, ela aqui está negando essa versão, dizendo que, ou desaprovando a situação. Essa que é a verdade. Enfim, eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Né? Então, essa expressão aqui, ó, eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Essa expressão é uma expressão clara e clássica de desdém, desprezo ou até mesmo nojo, ok? Então, é uma expressão genuína que é o que ela tá sentindo nesse momento, acredito. A gente ri, tá? Vamos voltar, vir aqui, ó, desliga o mimimi, que você vai ligar agora. Tá. Agora, nesse momento da fala dela, ela abre mais os olhos, né? Então é como se ela focasse, sabe quando você foca a visão assim? Então, ó, agora é o seguinte, vamos parar com esse mimimi. Esse levantar das pálpebras aqui, fazendo com que os olhos dela pareçam um pouco mais focados e mais abertos, significa uma microexpressão de raiva. Então, ela simplesmente se enfureceu por algum motivo aqui, claro, no contexto aqui da situação, ela deve ter pensado, as pessoas vão começar a falar mal de mim, alguma coisa assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fala dela até o momento é uma fala do eu. Ela põe a perspectiva dela, as atitudes do filho com relação a ela, a direção da escola entrando em contato com ela, então tudo gira em cima dela, nessa narrativa que ela está propondo aqui. Se isso é verdade, então a gente pode entender que essa raiva também é alguma coisa relacionada ao julgamento com relação a ela. Isso é importante que vocês notem. Agora. E presta bem atenção, você ri, você comenta do defeito dos outros, você julga os outros, então se reserve aqui no direito da tua insignificância. Olha só a cara de desdém. Se reserve aqui na sua insignificância. Significa o que isso? Significa que ela está claramente dizendo que ela é superior às pessoas que estão recebendo a mensagem. Isso, para uma retórica, é muito ruim. É muito... E não me estranha o motivo dela estar sendo cancelada, por exemplo. Porque ela foi muito mal na retórica dela. Ela escolheu mal demais as palavras, ou ela tem uma personalidade que é condizente com algum transtorno. Porque imagina o seguinte, você chega para as pessoas e fala, eu sou superior a você, então você se reduza à sua insignificância e preste atenção no que eu estou falando, porque eu tenho a razão. É a mesma coisa que eu dizer isso aqui nesse vídeo. Não vai rolar, as pessoas não vão se conectar com ela. Me estranha muito ela não entender isso. Aliás, me estranha vírgula, porque se ela tiver realmente algum tipo de transtorno comportamental, significa que ela não se importa muito com a opinião das pessoas, ou com o sofrimento, ou com a causa das atitudes dela em relação aos outros. Então isso pode ser até uma coisa natural para ela. Tá? Não estou dizendo que é, porque eu não a conheço, mas estou dizendo que aqui ela escolheu mal as palavras e a retórica dela está totalmente congruente. Congruente por quê? Porque eu estou dizendo que ela está numa narrativa egoísta. E se ela quer demonstrar egoísmo, ela está totalmente congruente, com certeza. Que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Então, e um tom ameaçador, e não julgue os adolescentes, ok? Então, quer dizer, ela mais uma vez demonstra controle da situação, ela quer estar no controle da situação, dizendo não julgue os adolescentes, que no caso é o próprio filho dela. Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Ok, nesse momento aqui vai ficando pior, né? O curioso é que vai ficando pior. O que ela tá dizendo aqui? Ela tá dizendo que se fosse ela, no caso, ela cataria os meninos, os dois adolescentes, e desbloquearia um trauma em cada um deles. Ou seja, ela está incitando o bullying por parte do professor. Ou seja, o professor não deveria ter ido procurar a direção, e sim ter pegado os meninos e feito bullying com eles ali. Ah, vocês riram de mim? Então vou rir de vocês também. Deixa eu falar. Eu tenho autoridade, né? Então é uma coisa assim bem do controlador. Assim, ela quer passar uma imagem de controladora mesmo.
Fazia um bullying bem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada um eu ia fazer um bullying. E um sorriso de genuíno de felicidade, novamente, você pode perceber por essas marcas aqui, ó, olhos e a boca levemente levantada. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. E vida que segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Mais um sinal de controle aqui na narrativa dela. A vida é assim. Ela tá querendo impor uma verdade dela às pessoas que estão recebendo aquela mensagem. A vida é assim e ponto final. Olho por olho, dente por dente. Detalhe que ela tá muito atrasada no que diz respeito à evolução da sociedade. Nós não funcionamos assim há pelo menos aí uns 5.000 anos, talvez, sei lá quanto tempo que isso não é dessa forma, não é verdade? Mas aí o professor não achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá falar pra diretora. Aí a diretora foi, falou que isso era inadmissível, ele darem risada do professor. De fato, gente, não é uma atitude. Um toque no cabelo, uma preocupação exacerbada com a aparência, na verdade, pode ser uma construção de arquétipo aqui. Ela continua querendo passar um personagem de que tem uma boa aparência. Enfim, ela tá vivendo ali dentro de uma narrativa do arquétipo do amante, mas além de ser só amante, também é muito egoísta, né? Muito centralizadora. Legal, dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter dado, em ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do defeito. Quando você acha que não pode ficar pior, ela vem e chuta o balde e deixa tudo pior. O que eu acho errado aqui é eles terem sido pegos. Então, quer dizer, tá tudo bem tirar sarro de gente com deficiência. O que não pode é ser pego. Isso aqui não pode ser. Então, quer dizer, é uma inversão de valores aqui. Eu não sei se essa moça, ela fez isso de propósito. Eu duvido, sinceramente, vocês que me indicaram o caso aqui, eu tô observando agora. Mas duvido que ela tenha feito isso de propósito, ou se ela pensa assim mesmo, ou se foi um momento de fúria, o que é que aconteceu ali nesse caso, porque imagina a inversão de valores. Errado não é fazer o errado é ser pego fazendo o errado. É no mínimo, um mau exemplo que ela tá dando para o próprio filho, né? Do outro. Mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro. Porque aí também é demais, né? Aí é demais. Você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você. É demais. Hoje a escola do Guilherme me ligou. Hoje eles estão. Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês analisaram aí junto comigo esse primeiro vídeo, esse primeiro pronunciamento da Tamara. Agora vamos a um outro pronunciamento que ela fez nas redes sociais, aparentemente se desculpando por este vídeo aqui. Vamos ver o que há de sinceridade ou não dentro da narrativa dela. Vídeo e reconhecer de fato que eu errei. Se você dedicou parte do seu tempo nos últimos dias para assistir algo relacionado a mim, eu te convido a ficar. No entanto, se você foi uma das pessoas que agiu com ódio, eu peço para que você não permaneça nesse vídeo, porque eu não aprendi com você e ele não é. Vamos lá. No vídeo de resposta aqui dela, claramente ela já começa numa narrativa bem agressiva. E quando eu falo agressiva, é mostrando o arquétipo controlador do discurso dela. Então, quer dizer, ela quer controlar até para quem as desculpas são direcionadas. Então ela diz, se eu reconheço que eu errei sim, ou seja, não sei se tanto, né, na verdade, pela forma com que ela falou. E outra coisa é ela dizer assim, se você é daquelas pessoas que vieram aqui com um discurso de ódio, não fique nesse vídeo, porque não é para você. Eu não aprendi nada com você. Mais uma vez, mostrando uma necessidade de controle do ambiente. Isso é importante ser notado. Vamos lá, seguindo. Não é destinado a você. Gostaria de ressaltar que esse texto que eu vou falar nesse vídeo, ele foi escrito por mim. Então, em alguns momentos, o vídeo vai parecer que eu estou pausando, sim, porque existem alguns pontos nesse texto que eu preciso abordar e eu não quero esquecer nada, deixar nada fora de contexto mais. Então, vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Quando há necessidade de instruções muito bem dadas,
você acaba deixando o seu discurso engessado e superficial. O que acontece aqui? No começo, ela está dizendo, olha, então você vai notar que esse vídeo vai parecer que foi pausado algumas vezes, mas é assim mesmo, porque é um texto que eu mesmo escrevi. Então, ela está querendo controlar, inclusive, o que a pessoa vai ver, o que ela vai entender. Ela está tentando, é uma tentativa de controle da narrativa, de controle da abstração do público. Nesse tipo de resposta, não é o ideal. Então, se você busca se defender de alguma coisa ou fazer um pronunciamento sobre algo que foi mal interpretado, você não deve fazer assim. Eu já disse para vocês em outros vídeos, há 3 pilares principais para esse tipo de pronunciamento: ethos, patos e logos. Sendo ethos, construir a sua própria imagem; patos, apelo emocional ao público, o que ela demonstra muito pouco aqui, na verdade. Pelo contrário, ela tem um distanciamento, não só verbal, mas corporal também, um ar de superioridade, e quando você se mostra superior, você se distancia do público, né? Então ela não está respeitando o patos, e ela não está trazendo logos, que são informações ou argumentos que suportem a fala. Portanto, ela está indo muito mal até o momento aqui na retórica dela. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas de bem que eu ofendi com o meu vídeo. Todas as pessoas que se sentiram ofendidas e magoadas com as minhas falas. Antes de aparecer aqui com a cara lavada e com a camisa branca, eu refleti muito sobre o contexto geral e analisei a situação de longe. Inicialmente eu foquei apenas nos odiadores e isso me desviou do propósito geral de tudo isso, apesar de já saber que existem falas problemáticas no vídeo. Inicialmente eu pensei, eu não vou dar o que eles querem, mas eu não precisava focar neles. Eu precisava focar em pessoas de bem que de fato se sentiram ofendidas com a situação. Tanto uma pessoa que já sofreu chacota, bullying ou qualquer tipo de constrangimento por parte de outras pessoas que se sentem superiores, quanto dos professores que estão também nesse meio do caminho aqui e se sentem cada vez mais invalidados dentro da sala de aula. Eu não estou falando que todos os professores são santos e éticos. Estou me referindo nesse vídeo apenas a professores éticos, pessoas de bem e que se sentiram ofendidas com tudo o que aconteceu. Que de alguma forma despertou a dor que vocês sentiram na vida de vocês. Tá, então eu peço desculpas, mas não peço desculpas. Não é para todos, tá? A minha desculpa não serve para todos. Esse é o discurso que ela tem utilizado aqui até o momento. Então, ela, inclusive, ela não justifica a fala anterior, né, da fisionomia duvidosa que ela acabou explicando, e ela está dizendo, inclusive, que os professores não são santos. Então ela meio que ela está fazendo um morde-a-sopra aqui desnecessário. Não vejo essa necessidade num pronunciamento de desculpas. Até o momento ela não disse claramente, me desculpe, eu errei. Eu errei para alguns, não existe isso. Ou você errou, ou você não errou, não é verdade? Portanto, até o momento, muito mal na retórica aqui. Em algum momento, e de uma forma egoísta, eu acabei invalidando essa dor. Eu errei não. Tá, então perceba que quando ela fala, de forma egoísta, eu acabei invalidando essa dor. Esse movimentinho aqui, ó, denuncia mais uma vez um desdém. Então, não é o que ela sinceramente quer demonstrar aqui. Ou ela estava pensando em uma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto. Por isso que eu falo, não existe sinal de mentira, gente. Vocês estão esperando eu vir aqui e falar, ela está mentindo, ela está sendo falsa? É impossível dizer isso. Primeiro que não cabe a mim. Nosso vídeo não é para julgar ninguém. Segundo ponto, não há sinais de mentira. O que há são sinais de incongruência. O que ela está falando não condiz com a expressão corporal dela. Ela está dando uma demonstração aqui clara de desprezo, de desdém, ao admitir que é egoísta. Então, quer dizer, isso não vem do fundo do coração, se eu posso dizer assim, não é uma coisa genuína, é o que eu quero dizer para você. Só como pessoa, eu errei como mãe também. E apesar de precisar ser gentil comigo, eu preciso assumir aonde que foi o equívoco para que eu possa fazer uma reparação genuína disso. E a minha... Eu preciso assumir onde foi o equívoco para que eu possa fazer uma reparação. Então perceba que ela sente a necessidade de controlar a todo momento o discurso dela. Ela mais uma vez está trazendo todo o problema, o centro da atenção para ela. Eu preciso reconhecer para que eu possa ajustar, ou eu possa reparar o erro que eu cometi. A intenção não é apenas dizer eu errei aqui. Quando eu refleti sobre a necessidade de fazer um vídeo de pronunciamento, eu pensei, eu sei que eu tenho falas problemáticas, mas aonde eu preciso
buscar um conhecimento para que essas falas não se repliquem no futuro. E eu nem estou falando sobre cancelamentos e etc. Estou falando sobre não machucar pessoas ou não invalidar a dor de outras pessoas. Porque não é porque não dói em mim que não dói em outras pessoas. E é claro. Agora ela falou sinceramente uma verdade, não é porque não dói em mim que não doa em outras pessoas. E eu nessa parte aqui acredito que ela esteja sendo 100% sincera, porque é fácil perceber que ela tem sentimentos muitas vezes tidos como frios. Não estou dizendo que ela é uma pessoa fria, mas é muito comum em pessoas controladoras olharem a dor do outro ou verem no sentimento do outro algo distante, algo não muito relevante, pelo fato de ela não se ofender, ela não sentir-se. Por exemplo, quando ela fala, eu dou risada das pessoas, eu dou risada das pessoas, a vida é assim, só que eu não dou risada na cara das pessoas. Entende? Então, para ela é algo insignificante o sentimento do outro. Então, quando ela admite aqui, o que dói em mim não dói no outro, o que dói no outro não dói em mim, aqui ela foi congruente na fala dela. Claro que eu não estou tirando todo o meu discurso quando eu falo que existem mimimi. Em alguns momentos eu acredito que existam sim exageros. Todavia, entretanto, esse vídeo, aquele vídeo que eu falei, não se trata de um mimimi. Se trata da dor de uma pessoa, se trata da dor de várias outras pessoas que também se sentiram aí machucadas com a forma como eu me pronunciei. Tá. Naquele momento ali atrás, uma coisa. Momentos eu acredito que existam Olha sim só. exageros. Todavia, entretanto. Deixa eu ver se eu pego o frame exato. Esse vídeo, aquele vídeo que eu falei, não se trata de um mimimi. Se trata da dor de uma pessoa. Aqui, ó. Nesse momento, o que acontece? Existe uma coisa na linguagem não verbal que nós chamamos de pistas de acesso ocular. Os seus olhos, eles denunciam que tipo de sentimento ou que tipo de coisa você está acessando na sua mente. Então, por exemplo, quando ela olha para cima, ela está procurando imagens. Quando você olha para a horizontal, aqui na altura dos ouvidos, você está buscando sons. E quando você olha para baixo, está conversando consigo mesmo. No caso dela, que me parece genuíno, quando ela levanta os olhos e começa a buscar imagens de pessoas que possam realmente ter sido ofendidas. Eu não sei se talvez ela esteja buscando a própria imagem, é aí que eu queria chamar a sua atenção. Então, de repente, ela esteja buscando, poxa, as pessoas estão me cancelando na internet, qual é a repercussão qual a repercussão que isso vai gerar para mim. Então, me parece aqui que ela está buscando essa imagem dela, que ela está buscando algo no qual ela sentiu dor. E ela está trazendo isso para o discurso dela aqui nesse momento. Se trata da dor de várias outras pessoas que também se sentiram aí machucadas com a forma como eu me pronunciei. Eu queria apenas ligar a câmera, falar algumas palavras doces pra vocês e falar, eu errei, me desculpa, tá bom? Eu tô arrependida e daqui a pouco replicar essa atitude, mesmo que não seja na frente das câmeras. Eu quis aprender de fato, então eu sempre faço isso. Sempre quando eu passo por qualquer situação, seja ela difícil, seja ela... mais é difícil, né? Seja ela difícil, que é a principal, eu me retiro, eu faço a digestão de tudo aquilo que tá acontecendo, eu esfrio. E é onde eu preciso, de fato, analisar o que eu preciso aprender com aquilo ali. E foi exatamente isso que eu fiz. Meu primeiro erro foi a precipitação em ter postado um vídeo assim que a escola entrou em contato comigo. Até então eu não sabia de nada, não sabia do que tinha acontecido, eu não sabia do que havia sido falado, feito, nada. Eu simplesmente postei um vídeo porque, com base nas experiências anteriores da antiga escola do Gui, onde qualquer coisa que acontecia, eles pediam para os pais ir no colégio, coisas que de fato poderiam ser resolvidas pelos professores, como, jogou comida no teto, rasgou a folha do caderno do colega. E essas coisas simples assim, que poderiam ser resolvidas dentro da sala de aula, eu imaginei que seria isso também. Então eu não dei a devida importância, entendeu? Eu não dei a devida importância pra escola me acionando pra ir até lá. Eu achei que era... Tá, aqui ela traz uma coisa interessante pro discurso dela que não tinha no primeiro vídeo. É a presença do pilar logos. Ela tá tentando usar um argumento. Qual o argumento? Quero que vocês entendam isso. O argumento que ela está utilizando é que aquela fala dela, ao criticar o posicionamento da escola, ao entrar em contato com ela, se deu ao fato de que na escola anterior do filho dela, as pessoas entravam em contato por qualquer outro problema. Por exemplo, chegou atrasado, enfim, qualquer tipo de desvio de conduta, não. Qualquer coisa simples, ela era acionada. E esse é o argumento que ela está utilizando.
Mas perceba o seguinte, olha só, quando geralmente a pessoa ela quer um distanciamento verbal, o que é um distanciamento verbal? É quando você não fala especificamente do assunto, deixa um argumento geral. Se você quer se defender de alguma coisa, você vai trazer provas, vai trazer prints, vai simplesmente, sabe? E se ela não fez isso é porque ela talvez não tenha dado a devida importância à repercussão do caso. Isso é um ponto importante a se dizer. Outra coisa é a postura dela, que ele é uma postura muito fria, uma postura muito distante. Ela quer a todo momento se distanciar. Perceba que ela vai toda hora para trás, ela dá uma distanciada sempre, e essa linguagem corporal é de desdém mesmo. Algo simplesmente fácil de ser resolvido, onde o professor poderia colocar os adolescentes no lugar deles, enfim, vida que segue. E não era. Eu só tomei ciência disso depois da reunião com a escola. E a reunião com a escola ela veio após a postagem do primeiro vídeo. Inclusive, eu postei os desdobramentos de toda a situação. Informei que eu estava do lado da escola, né? No que a escola havia decidido, obviamente. Mas eu ainda permaneci com um discurso de que, nem foi tão grave assim. Foi só, tipo, uma risada, sabe? Novamente, o que dói em mim, não dói no outro, o que dói no outro, não dói em mim. Então eu não dei essa devida importância, entendeu? A situação em si. Segui com um discurso de normalizar o que aconteceu. Lembrando que eu só tive noção da gravidade do que aconteceu após a reunião com a escola, o que aconteceu depois do primeiro vídeo. Mas o que se fixou para muitos foi apenas o meu primeiro vídeo. Tanto que as reações elas começaram e se estenderam referente ao meu primeiro vídeo apenas. Agora a gente vai para outra área onde eu cometi erros graves com as falas. Faça, só não seja pego, e aparência duvidosa. Apesar de não querer dizer literalmente isso, na situação, por exemplo, faça errado e só não seja pego, não foi exatamente isso que eu quis dizer. Foi no intuito de dizer, você quer falar mal de alguém? Não seja na frente da pessoa, né? Mas essa frase, ela não cabia na situação, não cabia na gravidade de toda a situação que aconteceu, enfim. Quer dizer, nessa parte aqui eu discordo, assim, como que você vai dar um exemplo falando assim, ó, você pode falar mal dos outros, só não fale na frente dos outros. Na minha visão, são valores como esse que atrapalham a formação dos jovens. Sinceramente, eu acho isso. Porque, pensa bem, qual é a vantagem de se falar mal dos outros? E depois eu vou mostrar para você, no final do vídeo, eu vou mostrar para você uma foto do perfil desse professor, que não tem, a fisionomia dele não tem nada de duvidosa, não há dúvidas com relação à fisionomia dele. Então, quer dizer, é uma coisa assim desnecessária, sinceramente. Só quem não se dói mesmo, enfim, ou quem tem valores muito invertidos que faria uma coisa dessas. Nesse ponto, eu não vejo sentido algum no que ela fala, no sentido de que, você pode falar mal dos outros, mas não pode falar na frente, tem que falar por trás. Eu não passaria um valor desse para um adolescente de forma alguma. Isso na minha visão, né? Enfim, eu falei muito nessa frase. E sobre aparência duvidosa. À época, eu nem sabia como eram as aparências das pessoas envolvidas. Então, falando isso, eu acabei justificando atitudes inapropriadas. Mas quando eu falei, todo mundo fala mal de alguém por trás, eu não menti. Eu ainda continuo com o mesmo pensamento. Mas nesse caso em específico, não se tratava de uma fofoca inocente ou de... Então vamos lá, vou só parar rapidamente aqui para você entender uma coisa. Perceba que quando ela vai justificar a aparência duvidosa, ela simplesmente joga um termo genérico e fala assim: eu não sabia como era a aparência da outra pessoa. É simples assim, é por isso que aconteceu isso. Isso é um distanciamento verbal gigante. Isso demonstra uma frieza ou um desdém muito grande com a parte ofendida, o que é pior. Então, no caso aqui, está muito claro que a narrativa dela está para justificar os seus atos, mas muito longe de se importar com a repercussão negativa para o outro. Então perceba, esse vídeo aqui não é para os outros, é para ela própria. Você viu a roupa de fulano que feia? Não é? Não era sobre isso, entendeu? Era uma situação onde expôs alguém a um constrangimento, onde deveriam ser corrigidos e eu agi normalizando a atitude deles. E novamente, eu não estou crucificando os meninos porque eles são adolescentes. Eles vão errar. E é o meu papel, o nosso papel, é corrigir e conscientizar eles das coisas. Entende? Eu deveria ter buscado mais com eles, eu deveria ter buscado mais informações, eu deveria ter buscado entender realmente o que aconteceu e não simplesmente, mas foi isso aqui que aconteceu, ó, tipo básico. Aí eu falei, é básico mesmo.
ela tá numa redundância, que ela tá se repetindo. Então eu vou passar o vídeo um pouco aqui pra frente, tá? Pra gente ver se lá perto do Não final é isso. tem alguma Eles têm coisa. 200 mil pessoas que me seguem. E 200 mil pessoas que me seguem pode transformar a opinião dela em algo que eu digo. Eu preciso pensar e pesar muito as palavras que eu coloco aqui quando eu ligo uma câmera. Então, é isso. É importante lembrar que reduzir uma pessoa a um recorte de vídeo é totalmente irresponsável. Eu acredito que os influenciadores que querem reagir a vídeos, eles precisam buscar o contexto da situação. Se você quer reagir, ótimo, mas você busca todo o contexto para que você pelo menos seja um pouco justo. Isso não é porque sou eu, isso é geral, entendeu? É geral. Esse ponto aqui da fala dela eu acho congruente e interessante. Só, mais uma vez, repito, ela mostra uma preocupação exagerada em conservar a sua imagem. Isso não é um pedido de desculpas, não é verdade? Um pedido de desculpas você simplesmente faz, não justifica tanto, não há necessidade de tanta justificativa. Mas o que ela fala é real. Às vezes a internet é muito cruel e você pegar o corte de uma pessoa e colocar na internet, simplesmente sair julgando a situação, é muito ruim. Tanto é que todos os vídeos de análise aqui do canal falam, o conteúdo é educativo porque nós não conhecemos a outra pessoa, seja famosa ou não famosa. Então, nesse ponto é válido sim. Agora, não dá para dizer que nós não temos razão ao analisar que é uma fala extremamente egoísta. E isso eu vou deixar para você deixar no comentário. Essa foi a impressão que eu tive nessa ocasião em específico. Obviamente que a vida dela não se resume só a isso. Ela deve fazer outras tantas coisas e o filho dela também deve ter outras tantas qualidades, assim como todos os jovens. Acontece que na transmissão de valores e quando você mexe com uma ferramenta tão poderosa que é a internet, é necessário um mínimo de cuidado, um mínimo de informação concreta para que você possa formar opiniões, não é verdade? Me parece que ela é uma influencer até. Então, se é o caso, então pensa bem se esse discurso casa, é congruente com aquilo que ela quer passar. Eu acredito que nem ela gostaria de ter passado essa imagem, que fica muito claro pela repercussão e pelo jeito que ela fez esse pronunciamento aqui. Como a moça que estava esperando para ser pedida em casamento e pintava a unha de branquinho, e algumas pessoas falavam, esse rapaz te odeia, e ninguém pode falar isso, porque ninguém convive com ambos. Inclusive, na época, eu opinei sobre... Bom, aqui tem uma coisa, ela tá falando sobre outras coisas que não tem nada a ver, eu acredito. Vou pular aqui um pouco para frente. Eu gostaria de pedir para que vocês se conscientizassem das falas que vocês trazem nas redes sociais. Muitos de vocês nas entrelinhas incentivam intolerâncias, ofensas e calúnias. A única coisa que muda é a palavrinha que vocês usam, mas indiretamente vocês estão incentivando isso. Então, eu acredito que vocês precisam rever, pois existem discursos politicamente incorretos e velados na fala de vocês. A todos que se ofenderam e quiseram de fato ensinar da forma como vocês pregam, eu peço minhas sinceras desculpas. Esse será o meu último pronunciamento sobre o assunto, eu não falarei mais sobre isso e não responderei. Nesse ponto ela está corretíssima, não é? Mais uma vez, o que acontece é que geralmente quando você erra, você assume a culpa, diz que foi errado e segue a vida. Não tem o que ficar falando e colocando mais pilha em cima daquilo que não existe, não é verdade? Nesse ponto ela está bem. Agora, mais uma vez, nota-se a necessidade de controle da situação aqui no discurso dela, na narrativa dela. Não responderei nenhum tipo de comentário sobre. E por fim, eu conto com a ajuda de todos aqueles que amam compartilhar polêmicas e reagir a vídeos polêmicos para ganhar algum tipo de hype em cima do assunto. Agora eu conto com vocês, com a ajuda de vocês em compartilhar e reagir a esse vídeo também. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Muito bem, pessoal. E aí ela finaliza o vídeo ali dela, né? Deixa eu pausar aqui. Ela finaliza o vídeo dela ali também dando ordens, também dizendo, eu conto com a ajuda de vocês que gostam de polêmica, gostam de pegar um certo hype aí com a polêmica dos outros, conto com o compartilhamento de vocês. Me parece que ela tem uma necessidade de estar acima da situação todas as vezes. Agora, a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui, eu quero que vocês deixem aí nos comentários para mim, por favor, o que você acha do pronunciamento e do vídeo que essa moça fez? É um bom exemplo para a nossa juventude? Você acha realmente que você deve falar mal dos outros e que isso que acontece, isso tem que ser normatizado ou normatizado?
tem que virar regra? Será que é assim mesmo, olho por olho, dente por dente? Será que funciona dessa forma depois de tantos 1000 anos depois? Eu acredito que não, sinceramente. Eu acredito que é importantíssimo moldar a juventude para valores que eles são, muitas vezes, imutáveis. Tem coisas, por exemplo, eu falei no vídeo passado, minha mãe me ensinou que o meu limite vai até onde começa o do outro. E são coisas valiosíssimas para a vida. Então, eu sinto muito que isso tenha acontecido no caso com ela, que ela escolheu muito mal as palavras no primeiro pronunciamento, mas acho que é o reflexo de uma sociedade onde nós vivemos cada vez mais egoísta e, na minha opinião, esse é um grande mal da sociedade hoje em dia. Seja para crimes hediondos, seja para problemas de bullying, problemas com educação, o problema está nas pessoas serem autossuficientes. Todo mundo é tão autodesenvolvimento, alto isso, alto aquilo. Todo mundo se preocupa demais consigo mesmo e se acha um pouco superior às outras pessoas. Na minha opinião, isso é o que tem de mais nocivo na nossa sociedade. Não sei a sua, deixa aí para mim nos comentários, eu adoraria saber. E se você gosta de análises de linguagem corporal, não deixe de assistir a esse vídeo que eu vou deixar aqui para você, ó. Esse vídeo aqui tá bombando, tá bombado, hein? Então assista lá porque eu trago informações incríveis sobre microexpressões faciais e linguagem corporal no discurso das pessoas, na retórica. E espero fazer de você um grande orador. Meu nome é Newton, mais uma vez, obrigado. Acesse os cursos aqui embaixo e fique à vontade de mandar uma mensagem para mim. Um abraço, até a próxima. Assiste lá, hein? Tchau.